Ok, já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com a endocrinologista, a doutora Alessandra, sobre tireoide e hipotireoidismo. Olá, doutora, seja bem-vinda aí ao estúdio do programa Saúde para você. Olá, tudo bem, Marinela? Doutora, fala pra gente primeiro o que é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma doença muito frequente que é acometida por uma disfunção na glândula tireoide. Como você mesma disse, é uma glândula, né, que tem um formato de borboleta, que é situada na região anterior, né, do pescoço e que é responsável pela produção dos hormônios que controlam vários órgãos no organismo da gente. Então, o hipotireoidismo é uma doença que é acometida pela alteração na produção desses hormônios, por uma disfunção dessa glândula. Agora, doutora, quem pode desenvolver hipotireoidismo? Qualquer pessoa pode estar sujeita a desenvolver. Não existe gênero nem idade, né, assim, pré-estabelecida para essa doença ser mais acometida. Inclusive as crianças, o que a gente configura o hipotireoidismo congênito. Há uma prevalência maior nas mulheres, numa idade mais avançada, mas qualquer pessoa, né, que tem uma predisposição, algum fator de risco associado, está sujeito a desenvolver a doença. Agora, Alessandra, como que podemos identificar o hipotireoidismo congênito? O hipotireoidismo congênito é um exame que é realizado pelo teste de pezinho, né? Assim, muita gente conhece o teste do pezinho e não sabe quais as doenças que são feitas. Então, o hipocongênito é uma doença que a gente investiga do 3º ao 7º dia de vida, né? Faz no recém-nascido, exatamente para isso, para a gente evitar o subdiagnóstico. Então, diagnosticando realmente a doença ativa, a gente tem que entrar imediatamente com o tratamento para que a gente evite principalmente o retardo mental, que é muito comum na doença. Agora, hoje, como é que está a incidência, doutora? É muito comum esse problema, né? É uma doença muito comum, igual eu falei, acomete mais mulheres em idade avançada e hoje em dia tem se pedido muito mais os exames, então é uma doença que está mais aí em alta, até mesmo pelo diagnóstico que está sendo precoce e está sendo, né, solicitado. Agora, o que causa esse problema? Existem alguns fatores de risco. A principal causa do hipotireoidismo é a autoimunidade, né? Então, assim, doenças autoimunes podem predispor ao hipotireoidismo. A radioterapia, né, as radiações e a radioterapia, os pacientes que são submetidos a uma tireoidectomia, ou seja, não vão ter mais a glândula, então não tem a produção hormonal, então vão desenvolver por si só a doença. Algumas doenças infiltrativas, algumas doenças virais podem desenvolver, doenças degenerativas, por exemplo, como as demências, né, podem acarretar isso. Existe uma síndrome que é a síndrome do eutireoideu doente que acomete os idosos, principalmente hospitalizados. Há uma alteração metabólica que pode levar a uma disfunção, pelo menos momentânea, da tireoide né, assim, e história familiar. Genética também existe. Os parentes de 1º grau podem ser fatores de risco para desenvolver a doença também. Qual é a relação do cigarro, da bebida alcoólica? Existe alguma relação ou não? Não é considerado fatores de risco. Para doenças da tireoide, não. Tá. Agora, Alessandra, e como que faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico, basicamente, a gente se baseia nessa estar sempre atento e alerta para esses sinais e sintomas que podem, né, assim, advir da doença. O que a gente tem de sinal e sintoma para hipotireoidismo? Sonolência, constipação intestinal, o paciente fica com uma frequência cardíaca mais diminuída, que a gente chama de bradicárdico, a pele do paciente hipotireoideu é uma pele mais grossa, mais seca. Pode, por exemplo, haver relato, por exemplo, de alteração de cabelo, o cabelo fica mais fraco, quebradiço, as unhas mais fracas, edemas, tanto em região de face, principalmente orbicular, como edemas de membro inferior, né? A questão do peso não diretamente é um sintoma, um sinal de hipotireoidismo, mas está intimamente relacionado pelo fato, por exemplo, tanto da questão do edema, quanto faz, por exemplo, de resistências metabólicas que é a doença. Porque como é uma doença que produz os hormônios que atuam intimamente, tipo assim, em vários órgãos, então, né, assim, os sintomas são inespecíficos, de acordo com cada órgão que ele acomete, né, que ele vai agir, mas de qualquer forma, essa sintomatologia é importante
para o diagnóstico. Além disso, a questão laboratorial é que vai confirmar o diagnóstico para a gente. Aí a gente vai pedir o TSH e os hormônios propriamente disso da tireoide, que é o T4 livre, que é quem que a gente pede, que é o hormônio, não é o hormônio ativo, mas é o hormônio que é mais circulante no nosso organismo. Agora, Alessandra, qual que é a relação do hipotireoidismo com peso? Então, é isso que eu falei. Quando, por exemplo, o hipotireoidismo, na verdade, é uma diminuição na produção hormonal. Então, teoricamente, haverá um déficit desse hormônio e uma lentificação metabólica como um todo. Com isso, a gente vai ter uma dificuldade, por exemplo, de perder o peso e até um ganho favorável desse peso em função disso, porque não vai haver um metabolismo tão eficaz. Então, está intimamente, por exemplo, a gente vai, as nossas células não vão estar trabalhando tão eficazmente, então a gente não vai conseguir ter um gasto metabólico tão eficaz quanto uma pessoa normal. Por isso, o ganho de peso. Mas algum ganho assim que justifique uma obesidade ou não? Pode haver os obesos que o fator, como se diz, causal seja a doença tireoide não sabida ou não tratada, né? Então pode chegar a esse ponto, sim. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde para você, volta já.